Bastaram 5 minutos de uma ligação para meus pais tentarem me arrancar do único lugar que eu realmente podia chamar de meu. Eles esqueceram de um pequeno detalhe. Eu sabia ler contratos. Tinha prints de transferências bancárias salvos em 3 lugares diferentes e conhecia o endereço do cartório de registro de imóveis de cor. Quando minha irmã chegou de Uber na porta da casa, as fechaduras já tinham sido trocadas e eu estava lá dentro, com um advogado ao meu lado e todos os documentos espalhados sobre a mesa da sala. Eles acharam que eu ainda era aquela filha que abaixava a cabeça e dizia está bem. Não sabiam que eu tinha aprendido a me defender e que dessa vez eu tinha munição. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é Luana Ferreira. São quase 22 horas de uma terça-feira abafada de março aqui em Belo Horizonte. E a cidade está mergulhada naquela umidade pesada que gruda na pele. Minha chave finalmente encontra a fechadura do meu apartamento alugado. Um kitnet de um quarto no bairro Sagrada Família que sempre tem cheiro da comida da vizinha de baixo. Hoje é alho, cebola e algo que queimou no fundo da panela. Eu me arrasto para dentro, meu corpo doendo com aquele cansaço específico de quem passou 11 horas seguidas em reuniões por vídeo. Trabalho como designer de experiência do usuário para um aplicativo de saúde mental chamado Mente Clara. Passo meus dias desenhando interfaces que deveriam ajudar as pessoas a encontrarem paz, equilíbrio e tranquilidade. Na maioria dos dias, me sinto uma completa impostora. Meus ombros são nós de concreto. Meus olhos ardem de tanto olhar para códigos e feedbacks de clientes. Meu cérebro é só estática branca. Deixo minhas chaves caírem em cima do aparador barato de MDF. O barulho ecoa alto demais no silêncio. Tudo o que eu quero é a marmitex de estrogonofe que sobrou no meio da geladeira e 8 horas seguidas de sono profundo. Tenho 28 anos e minha maior fantasia é uma noite em silêncio absoluto. Meu celular acende em cima da mesinha antes mesmo que eu consiga tirar a blusa do trabalho. A tela pisca com o nome Mãe. Uma pontada automática de culpa me atinge. Eu deveria ter ligado para ela no domingo. Passo o dedo para atender, pressionando o telefone entre a orelha e o ombro enquanto me abaixo para desamarrar o tênis. Oi, mãe. Desculpa. Eu estava querendo ligar, mas... Luana. Minhas mãos congelam nos cadarços. O tom dela me para no meio do movimento. Não é a voz calorosa de oi, minha filha. Não é a voz de cobrança passivo-agressiva de imagino que você está ocupada demais para a família. Essa é a voz pública dela. É a voz de Márcia Ferreira, ex-presidente da Associação de Moradores, falando em reunião de condomínio. É formal, ensaiada e completamente vazia de afeto. Mãe, está tudo bem? O pai está bem? Seu pai e eu estamos bem, ela diz, as palavras cortadas, secas. Estamos no viva voz. Osvaldo, diz oi para sua filha. Ouço um pigarro abafado no fundo. Oi, Lu. A voz do meu pai soa fraca e distante, como se ele estivesse do outro lado da sala, tentando desaparecer. Luana. Minha mãe continua, retomando o controle da conversa. Seu pai e eu tivemos uma conversa muito longa e tomamos uma decisão sobre o futuro da família. Eu me endireito, ainda com o casaco vestido. A frase paira no ar, pesada e ameaçadora. Uma decisão. Que tipo de decisão? Alguém ficou doente? Alguém vai fazer cirurgia? Nada disso. É uma boa notícia, na verdade. Sua irmã está voltando para casa. Eu consigo ouvir o brilho forçado na voz dela. Aquele tom de relações públicas que ela usa quando quer vender uma ideia ruim como se fosse maravilhosa. A Bruna? Voltando de São Paulo? Isso é ótimo, mãe. Quando? Ela e o Tiago estão na estrada agora. Devem chegar semana que vem. Legal, eu digo, tentando processar. Isso foi meio rápido, mas que bom por eles. Sim, Márcia diz. E tem uma pausa. Eu conheço essa pausa. É o som de um martelo sendo levantado antes de atingir o alvo. Eles precisam de um lugar para começar a vida nova deles, Luana. Um lar de verdade. Então decidimos que a casa de Santa Efigênia agora é da Bruna.
As palavras não fazem sentido. Elas flutuam no ar do meu apartamento minúsculo, colidindo com o cheiro de alho queimado. Do que você está falando? Eu pergunto. Que casa? A casa, Luana. A casa da família, ela diz. A voz carregada de uma paciência fabricada, como se eu estivesse sendo propositalmente lerda. A de 4 quartos. É perfeita para eles começarem uma família. O Tiago conseguiu uma proposta de emprego muito boa aqui em Belo Horizonte. Meu sangue congela. Eu tiro o celular do ouvido e olho para ele como se ver o ícone de viva voz fosse fazer aquilo fazer algum sentido. Mãe, eu não estou entendendo. O que você quer dizer com agora é da Bruna? Significa, ela diz, a voz endurecendo, que estamos dando a casa para ela. E precisamos que você tire suas coisas de lá. Todas elas. Meu estômago despenca. Ela não está falando das caixas no sótão ou dos meus troféus da época de escola. Ela está falando da casa inteira. Mãe, eu digo, minha voz perigosamente baixa. Você está falando da casa que eu pago? Um suspiro afiado estoura no viva voz. Luana, por favor, não seja dramática. Nós sempre soubemos que isso era uma possibilidade. A Bruna precisa disso. Ela precisa de estabilidade. O Tiago é um rapaz sério, com carreira. Eles vão construir uma família. Estabilidade. Eu quase rio. E a minha estabilidade? E o dinheiro que eu coloquei naquela casa? O telhado, a cozinha, a fiação elétrica. Eu paguei o pedreiro do banheiro mês passado. E nós somos muito gratos por isso, Márcia diz. O tom sugerindo qualquer coisa menos gratidão. Você também deveria ser grata. Você teve um lugar para investir seu dinheiro e ficou morando lá pagando bem baratinho por muito tempo antes de alugar esse seu apartamentozinho. Morando baratinho. Eu não morava lá. Eu voltei para lá há 6 anos para salvar aquela casa porque vocês iam perder tudo. Eu reformei aquela casa do zero. Eu pago todas as contas, todos os impostos, cada reforma, do meu salário há 6 anos. Ouço a voz do meu pai ao fundo, trêmula e desesperada. Márcia, talvez a gente devesse conversar sobre o dinheiro que a Luana... Osvaldo, nós decidimos. Ela corta ele, a voz afiada como uma lâmina. Estamos fazendo o que é melhor para o futuro da Bruna. A Bruna vai casar. Ela precisa disso. Você, ela diz, o foco voltando para mim como um holofote. Você trabalha de casa, com esse notebook. Você trabalha para esse aplicativozinho de autoajuda. Você pode morar em qualquer lugar. Não seja egoísta, Luana. Família vem primeiro. Antes que eu possa gritar, antes que eu possa chorar, antes que eu sequer consiga respirar, ela dispara. Esperamos que você tire tudo de lá até domingo. Isso te dá 5 dias. É mais do que justo, por respeito ao recomeço da sua irmã. Vamos contar para ela hoje à noite. E então ela desliga. O clique da ligação encerrada ecoa pela sala. Eu fico parada no corredor do meu apartamento, ainda de casaco, com o tênis meio desamarrando. O silêncio é ensurdecedor. 5 dias. Ela disse 5 dias. Ela está dando a casa que eu salvei. A casa que eu possuo. Ou não possuo. Meu celular vibra de novo e eu pulo, o coração disparando na garganta. Talvez seja a mãe ligando de volta para dizer que era uma piada de mau gosto, mas a tela diz, Bruna. Aperto o botão verde com a mão tremendo. Lu! Meu Deus! A voz da Bruna, efusiva, ofegante, completamente alheia a tudo, inunda meu ouvido. Ela está ligando de dentro de um carro. Dá para ouvir barulho de estrada e um sertanejo universitário tocando baixo no rádio. A mãe te contou? Você acredita? Eu estou noiva. O Tiago é tipo o cara mais incrível do mundo. E a gente está voltando para Belo Horizonte. Oi, Bruna. Eu consigo dizer. As palavras têm gosto de cinzas. Então escuta. Ela continua, sem nem pausar para uma resposta. A gente está super empolgado. A mãe e o pai vão dar a casa para a gente. Você acredita que generoso? Uma casa inteira. Finalmente vou ter um lugar para colocar todas as minhas coisas. O Tiago já está planejando onde vai montar o escritório dele. Eu não consigo falar. Só escuto enquanto a irmã que eu sustentei por uma década inteira fala sobre o presente que está recebendo. Enfim, ela diz,
Eu sei que você está morando no seu apartamento agora, que é super bonitinho, mas você ainda tem um monte de coisa na casa, né? A mãe falou que você ia tirar tudo essa semana. Você pode me fazer um favorzão enorme? Pode garantir que o quarto principal esteja totalmente vazio primeiro? O Tiago tem alergia a pó e eu quero colocar o colchão novo da gente lá direto na segunda-feira. Meu corpo fica dormente. O telefone parece pesado, um bloco de gelo pressionado contra minha orelha. Ah, ela diz, como se tivesse acabado de lembrar. E por favor, não embala o projetor grande da sala de jogos nem o home theater. Eu e o Tiago somos obcecados por noite de cinema, e ele ficou super empolgado quando eu contei que a gente já tinha um sistema montado. Ele vai amar. Eu comprei aquele projetor com meu primeiro bônus da Mente Clara. Passei 2 finais de semana passando os fios das caixas de som sozinha, perfurando parede, medindo ângulos. Bruna, eu começo, mas minha voz racha. Falha como um motor velho. Tenho que desligar, Lu. O sinal está caindo. Te vejo domingo. A gente vai direto para a casa. Ela desliga. Eu deixo o telefone cair. Ele bate no chão laminado barato com um som plástico e oco. Minhas pernas cedem. Eu não desabo exatamente. Eu meio que dobro. Deslizo pela parede, o casaco amarrotando na minha cintura, até estar sentada no chão do corredor de entrada. A dormência recua e o pânico invade. É uma maré fria e sufocante. 6 anos. 6 anos da minha vida. 6 anos dizendo não para viagens, não para carro novo, não para me mudar para uma cidade maior, para São Paulo, para o Rio. 6 anos despejando cada centavo extra e cada final de semana em uma casa caindo aos pedaços, apodrecendo, morrendo. Eu consertei o telhado. Refiz toda a fiação do segundo andar. Desenhei a cozinha nova. Passei massa nos buracos das paredes. Eu sangrei naquela casa. E eles estão simplesmente dando ela de presente como se fosse um carro usado. Eles estão me descartando. Eu não era uma filha ajudando. Eu era uma inquilina temporária. Eu era aquela que mantinha o ativo de pé até a herdeira preferida estar pronta para reivindicar. Fico sentada ali, no chão do meu aluguel minúsculo, por muito tempo. O pânico é tão alto que é quase silencioso. Não consigo respirar. Não consigo pensar. E então um novo pensamento corta a névoa. É frio e afiado como um caco de vidro. Eles estão dando uma casa que eu paguei. Mas como? Como eles podem simplesmente dar uma casa que não é deles? As pessoas não podem simplesmente doar uma casa que não possuem. Eu tenho os comprovantes. Eu tenho as notas fiscais. Eu tenho as transferências bancárias. Pela primeira vez nos meus 28 anos de ser a filha obediente, a culpa que eu deveria sentir, o egoísmo, a falta de espírito de família, não está lá. No lugar dela, algo novo e desconhecido está crescendo. É suspeita. Sentada no chão do meu apartamento, o piso frio embaixo das minhas calças jeans, o passado não apenas vem à tona. Ele me atropela. A ligação não começou isso. Foi apenas o final de uma peça que está em cartaz há uma década. Eu lembro de voltar para casa quando tinha 21 anos. Meu diploma de design gráfico tão recente que a tinta mal tinha secado. Eu tinha conseguido meu primeiro emprego de verdade em uma agência de marketing pequena aqui de BH. Estava orgulhosa. Entrei na casa de Santa Efigênia, aquela casa de verdade, a que ainda estava desabando sob o próprio peso naquela época, pronta para comemorar. Talvez sair para jantar. Encontrei minha mãe, Márcia, sentada à mesa da cozinha, enterrada em uma pilha de cupons de desconto e contas. "Mãe, consegui!" eu disse, acenando a carta de oferta. Salário integral, vale-refeição, plano de saúde. Começo em 2 semanas. Ela mal levantou os olhos. A caneta dela estava circulando uma promoção de 2 pelo preço de 1 de papel higiênico. "Que bom", ela disse, a voz monótona. "Agora você pode ajudar com as contas de verdade." Foi só isso. Sem parabéns, sem abraço. Apenas uma nova coluna no livro Razão dela. Uma semana depois, minha irmã Bruna, então com 17 anos, bateu o palio usado dela em um poste. Ela tinha ido para uma festa, bebido demais,
e decidiu dirigir para casa mesmo assim. Ela saiu ilesa fisicamente. O carro ficou amassado. Eu me preparei para a briga, as consequências, o castigo. Em vez disso, vi meu pai, Osvaldo, o rosto pálido e trêmulo, assinar junto com minha mãe o financiamento de um SUV novinho, branquinho e reluzente para a segurança dela. Meu pai ficou repetindo, como se o poste tivesse atacado ela. Ela precisa de um carro seguro. Ela poderia ter morrido. E assim, o padrão foi estabelecido. Eu me mudei para o meu quartinho apertado de infância, aquele com as estrelas que brilham no escuro ainda grudadas no teto, e comecei a pagar metade de todas as contas da casa. Meu salário, do qual eu tinha tanto orgulho, evaporava em uma conta conjunta para a prestação da casa, as contas de luz e água, o mercado. Bruna, enquanto isso, era um redemoinho reluzente de potencial. Ela pulava de cidade em cidade, bancada por estágios que pareciam não pagar nada, mas exigiam um guarda-roupa fabuloso. O Instagram dela era um feed cuidadosamente curado de glamour, bares em cobertura em São Paulo, festivais de música em Paraty, yoga ao pôr do sol em alguma praia de Florianópolis. Eu rolava a vida dela no celular enquanto estava sentada no meu carro no estacionamento de um supermercado aqui em BH, tentando descobrir se a gente tinha condição de comprar leite da marca boa ou se éramos uma família de marca genérica naquela semana. Então, há 6 anos, a crise real chegou. Aquela que eu vejo agora, que era a armadilha se fechando. Cheguei em casa do trabalho e encontrei meus 2 pais sentados à mesa da cozinha, os 2 com a cara cinza. Dessa vez não tinha cupons de desconto. Só cartas com aparência oficial do município e do banco, espalhadas como um jogo de cartas perdido. Minha mãe estava realmente chorando. Lágrimas de verdade descendo pela base que ela usa. A gente vai perder, Lu. Meu pai sussurrou, a voz quebrando. A gente vai perder a casa onde você cresceu. O telhado estava vazando muito. A fiação, eles tinham sido avisados. Era um risco de incêndio. O encanamento estava voltando para dentro do porão. E eles estavam atrasados, perigosamente atrasados, no IPTU. O banco estava ameaçando execução da hipoteca. Minha mãe olhou para mim, os olhos vermelhos e desesperados. Era a coisa mais vulnerável que eu já tinha visto nela. A gente só precisa de uma ajuda, ela implorou. Só para estabilizar as coisas. Só para conseguir nos recuperar. O pedido foi explícito. Eles não tinham o crédito nem a renda para conseguir um empréstimo para os consertos. Mas eu tinha. Se você pudesse só voltar a morar aqui temporariamente, o pai disse, se inclinando para a frente. Só por 1 ano, talvez. Se a gente pudesse usar seu salário para arrumar o telhado e regularizar o IPTU, a gente consegue sair dessa. A gente só precisa de uma forcinha. Temporariamente. Essa foi a palavra que eles usaram. Um bote salva vidas, não uma sentença perpétua. Então eu fiz. Abandonei meu apartamentozinho, aquele que eu tinha há alguns anos, e me mudei de volta para a casa. Temporário virou permanente tão rápido que eu nem vi acontecer. Os consertos não eram pequenos. Eram catastróficos. O telhado não era um vazamento. Era uma falha estrutural completa. Custou R$18.000. A fiação ruim não eram só alguns fios desencapados. Era um trabalho de arrancar tudo e refazer. O encanador deu uma olhada na tubulação principal e simplesmente riu. Mais R$26.000 se foram. E a cozinha? Meu Deus, a cozinha! Era um pesadelo escuro e apertado dos anos 70. Minha mãe reclamou disso a vida inteira. Então eu redesenhei ela. Arranquei até os tijolos. Eu me disse que era um investimento. R$40.000. Todas as minhas economias. E depois ainda mais. Passei meus finais de semana não em bares com amigos, mas em lojas de material de construção, comparando preços de rejunte. Aprendi a rebocar parede, a assentar azulejo, a instalar lava-louça. Minhas mãos estavam perpetuamente rachadas e manchadas de tinta. E eu mantive registros. Sou designer de experiência do usuário. Eu vivo em planilhas. Mantive registro meticuloso de tudo.
Cada nota fiscal de pedreiro, cada cupom da Leroy Merlin, cada transferência bancária da minha conta pessoal para o fundo da casa. Algumas vezes, geralmente depois de uma conta grande ser paga, eu tentava tocar no assunto. Mãe, eu dizia, a gente provavelmente devia conversar sobre, sabe, minha participação nisso tudo. Talvez a gente devesse colocar meu nome em alguma coisa. Ela descartava com uma risada, como se eu tivesse contado uma piada boba. Ah, Luana, não seja tão fria. Você não é uma senhoria. Você é família. A gente não coloca sangue no papel. Essa é a sua casa. Minha casa. Nunca pareceu minha. Parecia um canteiro de obras. Enquanto isso, Bruna ligava por vídeo de um barco na Bahia ou de um teleférico no Rio. Você é tão boa com dinheiro, Lu? Ela gorjeava, o rosto bronzeado e sorridente. Eu sou uma negação com essas coisas de adulto. É incrível o que você está fazendo pela mãe e pelo pai. Eu estaria sentada em um pano coberto de serragem, pulando mais uma viagem de final de semana para pagar o telhado novo deles. E eu só sorria. Alguém tem que ser o adulto aqui, Bruna. 2 vezes. 2 vezes me ofereceram promoções no trabalho. Grandes. Uma era para trabalhar no escritório de São Paulo, outra no Rio de Janeiro. Ambas teriam dobrado meu salário. Ambas exigiriam que eu me mudasse. Levei a oferta de São Paulo para os meus pais, pensando que talvez essa fosse minha chance. Talvez eles finalmente estivessem estáveis. O rosto da minha mãe desabou. Sem coração, ela disse, a voz tremendo. Você nos abandonaria agora? Depois de tudo? A gente não é mais tão jovem assim, Luana. Às costas do seu pai, você sabe. Ir embora agora seria como abandonar a gente. Acho que a gente vai ter que vender a casa. A culpa foi uma coisa física. Uma mão fechando em volta da minha garganta. Então eu fiquei. Recusei São Paulo. Recusei o Rio. Me disse que lealdade era mais importante que ambição. E sob minha mão, sob minhas planilhas e meu suor, a casa se transformou. O casebre caindo aos pedaços e vazando virou uma casa digna de Pinterest. Eu mesma restaurei o piso de madeira, lixando até sentir que meus braços iam cair. Desenhei e paguei por prateleiras embutidas customizadas na sala de estar. Coloquei uma pia de fazenda funda. Instalei termostato inteligente. Paguei por tudo isso. Vejo claramente agora, sentada aqui no meu chão. Vejo a armação inteira. Eu não era uma filha. Eu era um recurso. Eu era o sistema ambulante e falante de suporte de vida da casa, do conforto dos meus pais, da segurança financeira deles. Eu era a utilidade confiável e chata. E a Bruna? Bruna era a marca. Ela era aquela que eles tinham que manter polida. Aquela que refletia o sucesso deles de volta para eles. Ela era o investimento na imagem deles. Enquanto eu era apenas aquela pagando os juros das decisões ruins deles. E agora a casa está consertada. Ela é valiosa. Ela é linda. E a marca está pronta para se mudar. A utilidade não é mais necessária. Finalmente me levanto do chão, meus joelhos estalando em protesto. A dormência se foi, substituída por uma raiva fria e vibrante. Pego meu celular, meus dedos tropeçando na tela. Não posso ligar de volta para os meus pais. Não posso falar com a Bruna. Preciso de alguém que fale minha língua. A língua dos fatos e da lógica, não o dialeto distorcido de família primeiro que sempre significou Luana por último. Abro meus memorandos de voz e aperto gravar. Começo a falar, andando de um lado para o outro nos confins minúsculos da minha sala. As palavras derramando em uma torrente de descrença e fúria. Detalho a ligação da minha mãe. O prazo de 5 dias. O pedido animado da Bruna pelo meu projetor. Explico os 6 anos de trabalho. O telhado, a cozinha, a fiação. Provavelmente pareço histérica. Uma mulher empurrada além do seu ponto de ruptura. O memorando de voz tem 7 minutos. Eu envio para Helena Ramos. Helena é minha melhor amiga desde a faculdade. Sobrevivemos um programa brutal de design juntas, mas enquanto eu fui para o mundo suave e subjetivo da experiência do usuário, ela foi para as linhas duras do direito. Ela é advogada de imóveis e planejamento patrimonial em São Paulo agora, e é afiada como um estilete.
Meu telefone não vibra com uma mensagem de texto de volta. Ele toca instantaneamente. Atendo e nem recebo um oi. Tudo bem? Luana, a voz da Helena diz. E não é minha amiga Helena, é a doutora Helena Ramos. O calor se foi, substituído por um foco profissional e gelado pelo qual já fui grata antes. Para de falar. Começa a escutar. Primeira pergunta. E é a única que importa agora. De quem é o nome que está na escritura daquela casa? Paro de andar de um lado para o outro. Sento pesadamente no sofá. Não sei? Como assim você não sabe? A voz dela está incrédula. Quer dizer, nunca vi. Eu digo, a admissão soando estúpida e ingênua ao sair da minha boca. Eu já vi as contas de luz e água. Obviamente, eu paguei elas. Já vi os formulários do seguro residencial, os avisos do IPTU. Acho que nunca vi a escritura de verdade ou nada do tipo. Algum documento de inventário? Algo sobre o espólio dos seus pais? Não, eu digo. Minha voz pequena. A mãe sempre. Ela só cuidava dessas coisas. Ela dizia que era assunto de família privado. Helena fica em silêncio por um segundo. Consigo ouvi-la digitando. O clique rápido e afiado do teclado dela. Talo. É o seguinte. Você tem pagado por reformas estruturais, benfeitorias permanentes e IPTU por 6 anos. Se fosse qualquer outro arranjo, você seria coproprietária. O fato de que ninguém, especialmente sua mãe, nunca mencionou colocar seu nome no papel, não é só um descuido. É uma estratégia. Eles têm te mantido deliberadamente no escuro. Um nó gelado se forma no meu estômago. Ela está certa. Preciso que você vá numa caça ao tesouro. Helena diz. A voz toda negócios. Quero cada documento que você tem relacionado àquela casa. Escaneie e me mande no meu e-mail seguro. Quero avisos de IPTU, apólices de seguro, orçamentos de pedreiros, notas fiscais de empreiteiros. Quero as transferências bancárias. Quero prints do seu aplicativo do banco mostrando as transferências que você rotulou como fundo da casa. Até textos que você tem onde eles falam sobre o dinheiro. Qualquer coisa onde sua mãe oferece te pagar de volta algum dia. Você tem isso? Tenho tudo, eu digo, minha voz endurecendo. Tenho planilhas. Claro que tem, Helena diz. É o primeiro traço da nossa velha amizade na voz dela. Bom, põe a mão na massa. Vou começar a puxar registros públicos do meu lado. Isso para agora. Pelas próximas 3 horas, meu apartamento vira uma sala de guerra. Ligo meu scanner velho de mesa. Puxo os arquivos físicos que mantive em um arquivo embaixo da minha escrivaninha. A pasta da cozinha, a pasta do encanamento, o arquivo sanfona enorme e volumoso simplesmente rotulado Casa, IPTU, Seguro. Escaneio página após página. Notas fiscais da Telhados BH, recibos da Leroy Merlin, orçamentos da Hidráulica Padre Eustáquio. Minha vida reduzida a uma pilha de PDFs. Então vasculho meu e-mail, procurando por palavras-chave. Casa, seguro, apólice. Encontro um e-mail da minha mãe de 4 anos atrás, quando eu estava procurando uma cotação melhor de seguro residencial. Ela tinha encaminhado a apólice atual para mim. Abro o PDF. É uma página de declaração padrão, mas o nome listado como segurado me faz pausar. Não é Márcia e Osvaldo Ferreira. É fideicomisso revogável da família Ferreira. Helena, eu digo, meu telefone pressionado na minha orelha. Liguei de volta para ela. Achei uma apólice de seguro. Diz que o proprietário é o fideicomisso revogável da família Ferreira. O que isso significa? Significa que a casa não é propriedade direta dos seus pais, Helena diz, a digitação acelerando. É propriedade de uma entidade jurídica. Seus pais provavelmente são os administradores do fideicomisso, os gestores, mas isso não significa necessariamente que eles são os beneficiários, as pessoas que ficam com as coisas. Me manda isso agora. Envio o arquivo por e-mail. Tem um problema, eu digo, rolando o PDF. Está faltando a última página, aquela que geralmente lista o cronograma de beneficiários. Simplesmente para na página 5. Conveniente, Helena murmura. Ok, estou vendo a parte que você mandou.
Ela fica quieta, lendo. Essa redação é estranha. Página 3. Menciona beneficiário sucessor e algumas contingências de idade. Essa é uma linguagem específica. Não especifica o nome da Bruna em lugar nenhum. Não especifica, eu digo, lendo junto com ela. Em lugar nenhum. Márcia e Osvaldo podem ter tentado lacrar ou obscurecer partes desse fideicomisso, Helena diz, pensando em voz alta. Se eles criaram o fideicomisso, podem ter tentado alterá-lo. Mas se outra pessoa criou, eles podem ser apenas administradores com poder limitado. Vou ter que fazer uma solicitação formal para ver o documento completo. E estou puxando os registros do cartório eletronicamente agora. Tem algo errado aqui, Lu. Desligamos e me viro para a última tarefa. A mais dolorosa. O dinheiro. Entro no aplicativo do meu banco. Configuro o filtro na minha conta corrente, procurando cada transferência que já fiz para a conta conjunta dos meus pais. Cada pagamento para um empreiteiro. Fico sentada ali no sofá enquanto os números se acumulam. 18 mil para o telhado. 26 mil para fiação e encanamento. 40 mil para a cozinha. 5 mil para o aquecedor novo. 2 mil para o recapeamento da garagem. E os pagamentos mensais por 6 anos. Eu tinha estado mandando R$ 1.500 por mês. Primeiro era para os concertos, depois era para o IPTU, depois era só ajudando. Pego a calculadora do celular. Não preciso. Meu cérebro de designer, aquele que vive em dados, já está fazendo as contas. R$ 158 mil. Foi isso que eu gastei. Mais de R$ 150 mil em dinheiro despejado diretamente naquela propriedade. Isso sem contar os móveis que comprei, os eletrodomésticos, o projetor que a Bruna está tão animada para usar. Não conta as 2 promoções que recusei. Não conta as milhares de horas do meu próprio trabalho. Minhas mãos estão tremendo. Imprimo cada extrato bancário, cada confirmação de transferência. Espalho todos no chão minúsculo do meu apartamento. Os papéis cobrem o laminado barato da cozinha até a porta da frente. E pela primeira vez, não estou vendo narrativas emocionais. Não estou vendo ajudando a família. Não estou vendo sendo a boa filha. Estou vendo itens de linha. Estou vendo taxas de juros que eu poderia ter ganhado. Estou vendo uma entrada para minha própria casa. Uma de verdade. Não uma armadilha. Estou vendo 6 anos da minha vida quantificados em reais e centavos, e é uma soma impressionante. Meu celular vibra na mesinha de centro. Pego pensando que é Helena. É uma mensagem de texto. São 23h17. A mensagem é da Helena. Tem algo errado. Estou vendo o relatório de título do cartório. Houve uma transferência de uma linha de crédito imobiliário 2 anos atrás. Um financiamento de R$ 120 mil. Mas você disse que eles ainda estavam pagando dívidas antigas naquela época. Encaro a mensagem. Uma linha de crédito. Uma linha de crédito imobiliário. As palavras se alojam na minha mente como uma lasca de gelo. 2 anos atrás. Foi quando eles me disseram que tinham uma dívida médica da cirurgia nas costas do meu pai que o plano de saúde não cobriu. Foi quando aumentei minha ajuda mensal de R$ 1.000 para R$ 1.500. Um pavor crescente, frio e ácido, queima na minha garganta. E se eles pegaram emprestado contra algo? E se pegaram emprestado contra algo que nem era deles para usar como garantia? Não dormi. Acho que nem pisquei. Passei a noite no meu sofá, olhando para a pilha de recibos e extratos bancários espalhados pelo meu chão. As palavras linha de crédito imobiliário ecoando na minha cabeça. Meu apartamento, que sempre pareceu uma acomodação temporária e apertada, agora parecia uma cela de prisão. O sol nasceu, lançando uma luz cinza e fraca sobre a bagunça de papel. Senti que ia vomitar. Meu telefone tocou às 8h15 da manhã. Era Helena. Coloquei no viva voz, eu disse. Minha voz uma rouquidão seca. Já estava andando de um lado para o outro há 1 hora, meus pés descalços marcando um caminho no carpete entre o sofá e a parede. Bom, Helena disse. A voz dela estava diferente. Não era só a voz de advogada. Tinha algo mais embaixo. Uma queimadura baixa e controlada. Você está sentada? Deveria sentar. Estou andando. Só me conta.
Ok. Estou no cartório de registro de imóveis aqui em São Paulo, mas consegui acesso remoto aos registros de BH. Puxei o fideicomisso completo e sem redação. Tenho ele na minha mão, Luana. Todas as 20 páginas dele. Meu coração pulou uma batida. E? Helena disse respirando fundo. A casa em Santa Efigênia nunca pertenceu aos seus pais. Ela pertenceu à sua avó materna, Dona Ivone Mendes. Meu coração parou. Vovó Ivone. Ela era uma contadora sem frescura. Uma mulher que me ensinou a fazer um orçamento doméstico quando eu tinha 10 anos e como ler um holerite quando eu tinha 16. Foi ela quem me comprou o meu primeiro título de capitalização. Ela tinha falecido quase 8 anos atrás. Minha mãe, Márcia, ficou arrasada, mas cuidou de todo o espólio sozinha para que ninguém mais precisasse se preocupar. 8 anos antes da morte dela, Helena continuou. A voz clara e precisa no viva voz, Dona Ivone criou um fideicomisso vitalício. Colocou a casa nele. Nomeou Márcia e Osvaldo como administradores. Sim, mas só isso. Eles eram os gestores. Receberam o direito de morar lá, de manter a propriedade enquanto fossem casados e pagassem o IPTU. Mas, Lu, eles não eram os beneficiários. Minha boca ficou seca. Quem era o beneficiário? O fideicomisso estipula em linguagem clara e inequívoca que no 30º aniversário de sua neta, a propriedade inteira, 100%, se transfere para Luana Ivone Ferreira em pleno domínio e sem ônus. O ar saiu dos meus pulmões. Afundei no chão, minhas costas batendo no braço do sofá. Os papéis no chão amassaram embaixo de mim. Helena, meu 30º aniversário foi há 2 anos. Há 2 anos e 3 meses, para ser exata, Helena disse. Tradução, Luana. Pelos últimos 2 anos, você tem sido a única proprietária legal e indiscutível daquela casa. Seus pais sabiam disso. Eles têm vivido na sua casa, tudo isso enquanto fingiam que era deles para dar. A ligação da minha mãe se repetiu na minha cabeça. Precisamos que você desocupe. Estamos dando para a Bruna. Eles não estavam apenas sendo cruéis. Eles estavam mentindo. Uma mentira profunda, calculada, de longo prazo. Mas essa não é a bomba, Lu, Helena disse, a voz dela caindo, e meu sangue ficou ainda mais gelado. Essa é só a preparação. Agarrei o telefone, meus nós dos dedos brancos. O financiamento. O financiamento, ela confirmou. Estou segurando a documentação. 2 meses depois do seu 30º aniversário. 2 meses depois que a propriedade legalmente se transferiu para você e a administração dele se dissolveu, Márcia e Osvaldo Ferreira entraram em um banco. Usaram a casa como garantia e abriram uma linha de crédito imobiliário de R$120 mil. Mas como? Eu sussurrei. Eles não podiam. Eu era a proprietária. Eles assinaram os papéis como se ainda fossem administradores com autoridade total de empréstimo. Usaram os documentos antigos e incompletos do fideicomisso, aqueles sem a página de beneficiários, aquela que sua mãe convenientemente te mandou por e-mail. Eles não te informaram. Não informaram o banco sobre a mudança de propriedade. Eles mentiram. Luana, eles cometeram fraude bancária. R$120 mil. A quantia exata das dívidas emergenciais e contas médicas antigas que tinham aparecido subitamente 2 anos atrás. Helena, eu disse. Minha voz tremendo tanto que mal conseguia formar as palavras. Eu tenho pagado para eles R$1.500 por mês durante 2 anos. Eles me disseram que era para ajudar a se recuperar. Disseram que era pelas costas do pai, para o IPTU, para... Helena disse, e a voz dela estava pesada com uma tristeza que cortou através da raiva legal. Você não tem pagado dívidas antigas deles. Você tem pagado os juros e o principal de um empréstimo fraudulento que eles fizeram contra seu patrimônio. Eles têm usado seu dinheiro para encobrir o próprio crime deles. Cada real que você mandou para eles estava só limpando a bagunça deles, tornando possível para eles manterem a mentira funcionando. Meus joelhos cederam. Eu já estava no chão, mas meu corpo simplesmente desabou. Fiquei ali sentada, encolhida, agarrando o telefone enquanto a história inteira da minha vida violentamente se virava,
arrancada de suas costuras e reescrita. Eu não era a filha ingrata. Eu não era a workaholic egoísta. Eu não era aquela que não entendia a família. Eu era a vítima. Eu era a vítima principal de um golpe financeiro calculado e de vários anos perpetrado pelos meus próprios pais. Uma memória, afiada e clara, cortou através do choque. Tenho 15 anos, sentada na varanda da vovó Ivone. Estava reclamando de ter que cuidar da Bruna de graça de novo para meus pais poderem ir a um jantar. Vovó Ivone estava fazendo o balancete do talão de cheques dela, a caneta fazendo marcas afiadas e decisivas. Ela não levantou os olhos, mas pausou. Luana, ela disse. A voz gentil, mas firme. Você é uma menina boa. Você é uma menina forte. Mas você tem um ponto fraco. E as pessoas que te conhecem, elas sabem onde ele está. Ela finalmente olhou para mim. Seus olhos azuis claros fixando nos meus. Você precisa ter cuidado, filha. Algumas pessoas te veem como uma rede de segurança, não como uma pessoa. E uma rede de segurança só é valiosa quando as pessoas estão caindo. Elas vão continuar caindo só para você continuar pegando elas. Eu tinha estado pegando eles a vida inteira. E agora eles tinham cortado a rede e estavam tentando roubar os pedaços. Luana, você está aí? A voz da Helena me trouxe de volta. Estou aqui. Eu sussurrei. Bom? Helena disse. E a voz dela estava dura agora. Todo traço de tristeza sumiu, substituído por aço. Porque é isso que acontece agora. Eles não só mentiram para você. Eles cometeram fraude bancária de verdade, do tipo que dá cadeia. E agora estão tentando ilegalmente despejar a legítima proprietária de uma propriedade que vem fraudando por 2 anos. Você não vai se mudar, Luana. Você não vai embalar uma única caixa. Um novo sentimento estava se espalhando pelo meu peito, empurrando para fora o choque frio. Era quente e estava se movendo rápido. Não era só raiva. Era algo sólido. Você vai fechar o cerco neles. Helena terminou. Me levantei. Minhas pernas estavam trêmulas, mas me seguraram. Olhei para os papéis no meu chão. Meus recibos. Meus extratos bancários. Não eram um registro da minha tolice. Eram um registro do meu investimento. Eram evidência. Algo na minha mente finalmente, irrevogavelmente, encaixou no lugar. Não foi o som de quebrar. Foi o som de dentes em uma engrenagem travando, de uma máquina engajando. Por toda a minha vida, eu tinha estado esperando por permissão deles. Permissão para ter orgulho de mim mesma. Permissão para ter minha própria vida. Permissão para dizer não. Percebi, em pé ali no meu apartamento minúsculo, que eu não precisava da permissão deles para nada disso. Pela primeira vez, não estava me perguntando se eu tinha permissão de me defender. Estava me perguntando com uma clareza fria e aterrorizante. Quão forte eu quero revidar? Estou limpando minha agenda, Helena diz. A voz dela uma lâmina. Estou adiando minhas audiências de segunda-feira. Vamos com tudo, Luana. Mas legalmente, a melhor vingança é um arquivo de caso hermético. O que isso significa? Eu pergunto. Minha voz ainda está rouca, mas o tremor sumiu. Significa que não vamos nos defender. Vamos atacar. Estou criando um documento compartilhado no Google agora. Vou colocar a estratégia nele. Você e eu vamos viver nesse documento pelas próximas 48 horas. Seus pais te deram 5 dias. Vamos usar 3. Meu e-mail apita. Um novo documento. Projeto Santa Efigênia. O primeiro movimento é o mais importante, Helena diz. Garantir o patrimônio. Quando eles não estão na casa? Preciso de uma janela garantida. Meu cérebro, que esteve enevoado com culpa e confusão por uma década, de repente clareia. Fica tático. Quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Das 2 da tarde até pelo menos às 5. Eles têm o compromisso semanal na igreja. A mãe coordena o bazar beneficente e o pai cuida das contas. Eles nunca atrasam e nunca faltam. Perfeito, Helena diz. Consigo ouvir o clique afiado do teclado dela. Estou arranjando um chaveiro certificado para te encontrar na casa às 2:30. Você vai retomar sua propriedade. Estou no meu carro, estacionada meia quadra abaixo da casa de Santa Efigênia. Minha casa.
Às 2h28. Uma van branca para no meio-fio. Saio e encontro o homem. Mostro minha carteira de identidade e a cópia autenticada do documento completo do fideicomisso. Aquele que Helena me mandou por e-mail. O que imprimi e carimbei em uma papelaria às 8 da manhã. Ele olha o documento. Olha minha identidade. Acena. Certo, senhora Ferreira. Por onde quer começar? Porta da frente, eu digo. Depois a de trás, o teclado da garagem, a porta lateral da área de serviço. Todas elas. O som da furadeira dele mordendo a fechadura da porta da frente, aquela que pintei de um azul calmo e acolhedor eu mesma, é o som mais satisfatório que já ouvi. Enquanto ele trabalha, ando pela casa. Não é a caminhada de uma filha morando com os pais. É a caminhada de uma proprietária inspecionando uma propriedade invadida. Minha energia é diferente. O ar parece diferente. Não sou uma convidada. Não sou uma cuidadora. Sou a dona. Vou para a cozinha. Passo minha mão pela bancada de quartzo, aquela pela qual economizei 1 ano para instalar. Minha bancada. Abro a despensa embutida, customizada. Aquela que desenhei em um programa de UX num domingo à tarde. Minha despensa. Ando até o porão. Vejo o projetor e o sistema de som surround. A noite de cinema da Bruna. Meu sistema. Puxo meu celular. Não tiro fotos. Tiro evidências. Vou até a lavanderia e tiro uma foto em alta resolução do número de série da máquina de lavar. Faço o mesmo com a secadora. Volto para a cozinha, abro o armário embaixo da pia e tiro foto da nota fiscal da lava-louças, aquela que grampeei lá para fins de garantia. Fotografo o número de série da geladeira inteligente. Tiro centenas de fotos. Documento cada eletrodoméstico, cada luminária, cada persiana que paguei. Encontro o arquivo com a nota fiscal do pedreiro do telhado guardado no escritório e tiro foto disso também. Mando mensagem para Helena. Estou dentro, estou tirando fotos de tudo. Devo começar a levar as coisas pequenas? O projetor? A resposta dela é instantânea. Não. Não toque em nada. Deixe tudo. Os móveis, a TV, sua decoração, tudo. A casa precisa parecer exatamente como está agora quando o confronto acontecer. Queremos que eles entrem numa armadilha que não sabem que é uma armadilha. Só garanta as fechaduras, instale os novos brinquedos e saia. Os novos brinquedos estão numa sacola aos meus pés. Uma campainha inteligente e 2 câmeras de segurança Wi-Fi pequenas e potentes. Enquanto o chaveiro termina o teclado da garagem, instalo a campainha inteligente. Sincronizo com meu celular e compartilho o acesso com Helena. Coloco uma câmera na varanda, escondida numa samambaia pendurada, apontada para a entrada. Coloco a segunda na janela da sala, apontada para a garagem. Deste momento em diante, vamos vê-los antes que eles nos vejam. Pago o chaveiro. Ele me entrega um molho de 4 chaves novas e reluzentes. Elas parecem pesadas, sólidas, reais. Quando volto para o meu apartamento, a adrenalina ainda está pulsando. Meu telefone apita. Um e-mail da Helena. Ela esteve ocupada. FY. Ela escreve. Acabei de registrar um relatório formal de fraude com o banco que emitiu o financiamento. Anexei o fideicomisso completo, a transferência de escritura do cartório e uma linha do tempo. Eles estão muito interessados. Também enviei um pacote preliminar para a divisão de fraude ao consumidor da Procuradoria Estadual. Estamos construindo um rastro de papel que poderia sufocar um cavalo. Minha função é a próxima. A evidência emocional. Sento no meu chão, conecto meu celular e começo a rolar. Volto 2 anos. Reúno cada mensagem de texto onde minha mãe e meu pai enquadraram os pagamentos do financiamento como outra coisa. Da mãe. Junho de 2023. Tivemos que usar aquela reserva secreta para o especialista das costas do seu pai. É um roubo. Mas não se preocupe. Contexto. Isso corresponde ao primeiro saque de R$ 10.000 do financiamento. Do pai. Agosto de 2023. Lu, sua mãe está estressada. Estamos só tentando regularizar as dívidas antigas para conseguirmos nos endireitar. Aqueles 500 a mais esse mês foram uma salvação.
Contexto. O pagamento apenas de juros vencia. Da mãe. Dezembro de 2023. O IPTU está criminoso esse ano. Estamos nos virando nos 30. Contexto. Eu já tinha pagado o IPTU diretamente eu mesma. Isso era uma mentira. Isso era para o financiamento. Tiro print de cada uma. Abro o documento do Google. Faço upload delas, marcando cada uma com data e contexto. Vejo a narrativa que construíram. A teia de mentiras projetada para enquadrar a fraude deles como minha obrigação familiar. Quinta-feira. 24 horas para o dia. Helena liga. Acabei de falar com um amigo meu da Polícia Civil de Minas. Ele concorda. Isso tem todos os ingredientes de uma disputa doméstica ruim. Ele está sugerindo fortemente um acompanhamento civil para sexta de manhã. Vai arranjar isso. 2 policiais presentes na propriedade no horário de chegada programado. Eles não vão tomar lado, mas estarão lá para prevenir violência e manter a paz, quando a Bruna e seus pais chegarem esperando acesso. Violência. A palavra fica no ar. Você realmente acha, Helena? Helena diz. A voz dela plana. Você está prestes a dizer à sua mãe, uma mulher que construiu toda a identidade dela em torno da reputação na comunidade e daquela casa, que ela é uma fraude e tem que sair. Sim, eu acho. Não vamos dar a eles a abertura. A polícia vai estar lá antes deles chegarem. Na noite de quinta-feira, o chão do meu apartamento está limpo de novo. Todos os papéis soltos, todos os recibos velhos sumiram. No lugar deles, sentado na minha mesinha de centro, está uma única pasta grossa de 3 argolas. Comprei ela na papelaria há 1 hora. É pesada. Fiz uma página de capa, documentação da propriedade Santa Efigênia. Dividi com abas, com código de cores. Aba 1. Fideicomisso. O documento completo e sem redação da vovó Ivone. Aba 2. Escritura. O registro oficial do cartório mostrando a transferência de propriedade para Luana Ivone Ferreira há 2 anos. Aba 3. Financiamento. O pedido de empréstimo fraudulento, os extratos de saque. Aba 4. Recibos. A grande. A cozinha, o telhado, 18 mil, 40 mil. Aba 5. Mensagens. Cada print impresso em cores com minhas anotações. Aba 6. E-mails. Passo meu dedo pela última aba. Um adesivo branco simples com uma palavra digitada em negrito. Recibos. Um sorrisinho pequeno e exausto toca meus lábios. É a primeira vez que sorri em 2 dias. Adormeço no sofá, minha mão descansando na pasta. O pavor sumiu. Foi substituído. Tenho um pensamento profundo e novo na minha cabeça. Eles podem me chamar de egoísta. Podem me chamar de ingrata. Podem me chamar de filha ruim. Podem me chamar do que quiserem. Eu tenho provas. Sexta-feira de manhã. Acordo não na cama, mas no sofá. Minhas mãos ainda descansando na pasta. A adrenalina se assentou em uma determinação fria e dura. Meu celular vibra na mesa. Não é uma ligação. É uma notificação do Instagram. Bruna. Abro. É uma selfie alegre e com filtro dela e do Tiago num terminal de aeroporto. O texto sobreposto é rosa pink. De volta a Santa Efigênia. Prontos para nos mudar para nosso lar eterno. Ela adicionou um emoji de anel, um emoji de casa e um emoji de brilho. Ela marcou a cidade. Meus dedos estão firmes. Tiro print. Encaminho a imagem para Helena. A resposta dela volta em menos de 30 segundos. Perfeito. Mostra a expectativa de propriedade que eles não têm de fato. Estabelece a intenção deles. Estou a caminho. Te vejo às 10. Estou na casa de Santa Efigênia às 9h45. Estaciono meu carro na garagem. Minha garagem. Um lugar que nunca me senti no direito de usar antes. A pasta está no banco do passageiro. Não sinto medo. Me sinto processual. Às 10 em ponto, 2 viaturas da Polícia Civil sobem silenciosamente até o meio-fio. Minha nova campainha inteligente apita no meu celular, mas já estou lá fora esperando. A vizinhança está quieta, mas não tão quieta assim. Vejo as cortinas se mexerem na janela da Dona Marta do outro lado da rua. Vejo o senhor Alcides 3 casas abaixo pausar sua varrição de folhas.
Esse é Santa Efigênia. Uma discussão pública é teatro, e a polícia é o ato de abertura. 2 policiais saem, um homem e uma mulher. Parecem profissionais, calmos, levemente entediados. Isso é só mais uma sexta-feira para eles. Senhora Luana Ferreira? O policial homem pergunta, se aproximando de mim. Sim, oficial. Obrigada por virem. Minha voz está firme. Ensaiei isso. Estamos aqui para o acompanhamento civil, só para manter a paz. Pode verificar que a senhora é a residente dessa propriedade? Não só aceno. Abro a pasta. Entrego a ele minha carteira de identidade, o documento autenticado do fideicomisso e a escritura do cartório. De acordo com esse fideicomisso de Dona Ivone Mendes, eu digo: a propriedade se transferiu para mim no meu 30º aniversário há 2 anos. Meus pais, que são as outras partes esperadas, eram os administradores anteriores. Ele escaneia os documentos. Seus olhos se movem pelas frases-chave. Ele olha minha identidade, de volta para o fideicomisso, e então para a escritura. Acena satisfeito e devolve. Entendido, senhora Ferreira. A senhora é a pessoa de contato para esse chamado. Eles tomam posições na calçada pública, visíveis, mas discretos. Eles conhecem o roteiro. Esperamos por 11 minutos. Às 10h11 eu vejo o SUV grande e beberrão do meu pai. Vira a esquina para o beco sem saída, indo rápido demais. Está abarrotado até o teto. Malas, caixas plásticas, um abajur pressionado contra a janela de trás. O SUV freia bruscamente no meio-fio, estacionado desajeitadamente, meio bloqueando a rua. Bruna sai do lado do passageiro antes mesmo do motor desligar. Está usando legging da moda e um top cropped, apesar do friozinho de BH. Meu Deus, esse meio-fio está uma tristeza. Ela diz alto o suficiente para eu ouvir. Está falando com o Tiago, que está se desenrolando do banco de trás. A gente tem que pintar aquela porta. Tiago, pega as coisas grandes. Quero ver onde o sofá vai caber. Meu pai, Osvaldo, sai do lado do motorista. Parece exausto, o rosto cinza e papelado. Ele vê as viaturas e congela. Para no meio do caminho, uma mão ainda na porta do carro. Ele me vê. Vê os policiais. Ele sabe. Mas Márcia não. Minha mãe sai do banco de trás, se movendo com toda a força do senso de direito dela. Ela não olha para a polícia. Não olha para mim. Está em missão. Ela caminha até a entrada, cavando a velha chave da casa da bolsa. Bruna, para de mandar no Tiago. Ela berra por cima do ombro. A gente tem que colocar as coisas da cozinha primeiro. Os carregadores vão chegar ao meio-dia. Ela alcança a porta da frente. Enfia a chave na fechadura e não gira. Vejo o rosto dela. A confusão. Ela chacoalha a chave, irritada. Puxa ela para fora. Verifica como se a própria chave a tivesse traído. Enfia ela de volta com mais força. O ferrolho, o novo que paguei, segura firme. Osvaldo! Ela grita, girando a maçaneta. Essa fechadura idiota está travada. Ela bate a palma da mão aberta na porta. O som é plano e patético. Não está travada, mãe. Minha voz corta o ar da manhã. É calma. É clara. Ela gira. O rosto dela, que estava vermelho de irritação, fica de um vermelho escuro e manchado quando me vê. Finalmente registra a cena. Eu parada no meio da garagem, a pasta grossa embaixo do braço, os 2 policiais uniformizados em pé a 3 metros de distância. A voz dela é uma inalação afiada. O que é isso? O que você fez? Bruna e Tiago congelaram perto do SUV, malas nas mãos. Meu pai ainda está agarrado na porta do carro, parecendo que quer vomitar. O que você fez, Vivian? Márcia repete, a voz subindo para um grito agudo. Ela avança na minha direção, apontando a chave inútil no ar. Você trocou as fechaduras. Você trocou as fechaduras dos seus próprios pais. Não me encolho. Não me movo. Você está cometendo abuso de idosos. Ela grita, apontando para mim. É isso que é. Demos tudo para você e você nos tranca para fora. Você está roubando o futuro da sua irmã. O policial homem dá um passo à frente. Senhora, preciso que todos recuem. Vamos manter nossas vozes baixas.
Eu não vou manter minha voz baixa. Essa é minha casa. Ela está roubando minha casa. Na verdade, não é. Uma voz nova. É Helena. Ela estacionou na rua mais abaixo e veio andando. É uma visão de competência absolutamente intimidadora num terno azul marinho e saltos que clicam decisivamente no pavimento. Ela carrega uma pasta de couro elegante. Helena passa pela minha mãe, passa pelo meu pai e para diretamente entre mim e eles. Ela se dirige aos policiais, depois se vira para meus pais. Bom dia, Helena diz. A voz dela educada, mas irradiando gelo. Meu nome é Helena Ramos. Sou advogada da senhora Luana Ferreira, a proprietária desta propriedade. Márcia zomba. Proprietária. Ela não é a proprietária. Nós somos. Helena a ignora e puxa um documento dobrado da pasta. Márcia e Osvaldo Ferreira, ela diz, a voz se tornando formal. Vocês estão sendo notificados com uma ordem de não invasão imediata. Como vocês não são residentes e não têm direito legal sobre esta propriedade, são considerados ocupantes não autorizados. Vocês estão ordenados a desocupar as instalações imediatamente. Se tentarem entrar na propriedade, serão presos. Isso é insano. Márcia está gaguejando, olhando para meu pai, para Bruna, para os policiais. Osvaldo, faça alguma coisa. Oficial, essa é nossa casa. Moramos aqui há 30 anos. Senhora, estamos apenas aqui para manter a paz, a policial mulher diz, a mão gesticulando para a calma. Dou um passo à frente. Abro minha pasta. Não falo com minha mãe. Falo com os policiais. Oficial, eu digo, entregando a eles as cópias das 3 primeiras abas. Este é o texto completo do fideicomisso da família Mendes, que estabeleceu a propriedade. Esta é a escritura do cartório, confirmando a transferência de propriedade para mim há 2 anos. E este, eu digo, batendo no último pacote, é a papelada da linha de crédito imobiliário de R$120 mil que meus pais fizeram contra esta propriedade depois que eu me tornei a proprietária. Ao assinar como administradores quando não eram mais, eles cometeram fraude bancária. O policial homem pega a pilha. Começa a ler. Suas sobrancelhas sobem. Ele vira para o documento do financiamento, depois de volta para o fideicomisso. Olha as cláusulas de idade. Depois para os carimbos de data no empréstimo. Ele assobia, um som baixo e suave. Olho além dele, para Bruna. O rosto dela ficou completamente branco. A boca está aberta. Está olhando para meu pai, que agora está olhando para o pavimento, os ombros curvados em derrota total. Ela finalmente está percebendo que isso não é uma chegada ao lar. É uma acusação formal. O grande lar presenteado dela é a cena de um crime, e os pais dela são os perpetradores. Do outro lado da rua, vejo a luz vermelha de gravação de um celular. Dona Marta filmando discretamente da varanda dela. Minha mãe a vê também. A percepção de uma audiência pública parece empurrá-la além do limite. Você fez isso. Ela grita para mim. A performance está de volta, mas está desesperada agora, atuando para os vizinhos, para a polícia. Sua filha ingrata e egoísta. Fizemos tudo por você. Te deixamos morar aqui. Nos sacrificamos por você. Essa casa sempre foi para a Bruna. Sempre foi para a filha de ouro. Você era só a substituta. Ela finalmente disse. A parte que deveria ficar quieta, gritada em alto e bom som para o bairro inteiro ouvir. O policial homem levanta os olhos dos papéis, o rosto sério. Sua voz agora está plana, oficial e final. Senhora, ele diz para minha mãe, revisei os documentos. De acordo com esse fideicomisso legalmente registrado, esta casa pertence à senhora Luana Ferreira, e apenas à senhora Luana Ferreira. Há 2 anos. A senhora não tem direito legal de entrar nesta propriedade. Ele gesticula para Helena. A senhora precisa falar com a advogada dela, mas hoje, a senhora e sua família precisam voltar para o carro e ir embora. A boca da minha mãe abre e fecha. Nenhum som sai. Todo o alarde, toda a culpa, todas as lágrimas. São inúteis. Pela primeira vez na minha vida, estou vendo a manipulação da minha mãe bater numa parede que não vai ceder. É uma parede de fatos,
de uniformes de polícia, de assinaturas autenticadas. Fico ali, a pasta embaixo do braço, e percebo com uma clareza súbita e tonta que nunca precisei da aprovação deles. Nunca precisei da permissão deles ou da bênção deles. Tudo que sempre precisei foi da verdade e dos recibos. O confronto terminou com o SUV dos meus pais saindo devagar, como um carro funerário. Meu pai não olhou para mim. O rosto da minha mãe era uma máscara de ódio puro e não adulterado. Bruna estava simplesmente apagada, um fantasma que tinha evaporado de volta para dentro do carro. Entrei na minha casa, tranquei meu ferrolho novo e sentei no chão da minha cozinha. Minha cozinha. E simplesmente respirei por 1 hora. O silêncio, porém, foi temporário. Nas semanas seguintes, meus pais tentaram mais algumas jogadas desesperadas. Um último relatório falso à polícia, alegando que eu os estava extorquindo. Mais um advogado tentando contestar o fideicomisso, que desistiu do caso 48 horas depois de ver a documentação. Cada movimento deles só fortaleceu meu caso. Helena registrou tudo. O banco, após investigação, congelou a linha de crédito e iniciou o processo contra meus pais por fraude. A Procuradoria Estadual abriu inquérito formal. 2 meses depois, sentei no escritório da Helena em São Paulo. Na mesa entre nós estava um acordo de reembolso. Meus pais pagariam de volta os R$ 158 mil que eu tinha investido, mais os 36 mil que paguei, sem saber nos juros do financiamento fraudulento deles. R$ 194 mil no total. Eles teriam 24 meses para pagar. E a casa? Eu perguntei. A casa seria vendida, Helena disse. Já contrarei uma corretora. Os primeiros 194 mil dos lucros vão para você. O resto, se houver, será deles. Eles também assinaram um acordo permanente de não contato. A casa foi à venda na semana seguinte. Vendeu em 3 semanas, por um valor que me fez ter que sentar. Toda a reforma que fiz, cada real investido, tinha se multiplicado. Depois de pagar o que me deviam, ainda sobrou um valor pequeno para meus pais. Não sei o que fizeram com ele. Nunca mais falei com eles. Bruna voltou para São Paulo 2 semanas depois do confronto. Ouvi pelo Instagram que ela e Tiago terminaram. Ela me bloqueou em todas as redes sociais. Está tudo bem. Não tenho nada a dizer para ela mesmo. Hoje, 6 meses depois, estou sentada na varanda do meu apartamento novo. Não é alugado. É meu. Comprei ele à vista com parte do dinheiro da venda. Tem 2 quartos, uma cozinha que desenhei eu mesma e uma vista para o parque municipal que me faz sorrir toda manhã. Tenho uma xícara de café na mão. É sábado de manhã e não tenho nenhum lugar onde preciso estar. Nenhuma reforma urgente. Nenhuma conta de outra pessoa para pagar. Nenhuma ligação de emergência esperando para explodir minha paz. Meu telefone vibra. É uma mensagem da Helena. Janta semana que vem? Minha vez de pagar. Nada de falar de trabalho. Só fofoca e uma quantidade absurda de sobremesa. Sorrio. Um sorriso real e genuíno. Respondo. Fechado. Coloco o telefone de lado e olho para a cidade acordando lá embaixo. Ainda trabalho para a mente clara. Ainda desenho interfaces para ajudar pessoas a encontrarem paz. Mas agora, pela primeira vez, não me sinto uma impostora. Encontrei minha própria paz. Não foi dada para mim. Não foi herdada. Foi conquistada, documentada e defendida. Aprendi que amor de família não é medido em sacrifício silencioso. É medido em respeito mútuo, verdade e limites saudáveis. Aprendi que ter provas não é frio ou calculista. É proteção. É dignidade. É a diferença entre ser usada e ser valorizada. E aprendi que a melhor vingança não é raiva ou ressentimento. É reconstruir sua vida, dessa vez nos seus próprios termos, com seu nome na escritura e suas próprias chaves na mão. Tomo um gole do meu café. Ele está quente, forte e perfeito. Como tudo na minha vida agora. Finalmente, completamente meu. Obrigada por ouvirem minha história. Eu adoraria saber de onde vocês estão assistindo. Deixem um comentário contando o que acharam e se já passaram por algo parecido. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma,
Se inscreva no canal Maia Histórias de Vingança e ative o sininho para não perder os próximos relatos. Às vezes, a melhor coisa que podemos fazer é nos defender e ter os recibos para provar.